Pessoal, estamos ao vivo. Boa noite, eu sou o Rafael Ferreira, psicólogo. Boa noite, eu sou o Bruno Barcelos, psicólogo também. E hoje a gente tem aqui... Eu sou Adriana Pereira, ele quer falar, mas eu falo logo. Eu sou Adriana Pereira, psicóloga. Muito bem. E hoje a gente convidou a Adriana para falar de um tema que é muito importante, que é valiosíssimo, tanto no consultório, na nossa vivência no consultório, mas em qualquer ambiente, que é a questão do ser mãe, da maternidade, desse processo aí do lugar da mulher quando ocupa esse papel da maternidade, do ser mãe. Sim. E para a gente começar, eu queria perguntar para você, Adriana, o que você percebe como o maior desafio desse processo de maternidade, do se tornar mãe, do se manter mãe? Como é que você percebe isso? Olha, uma das coisas que acontecem assim, muito fortes assim, são várias mudanças na vida da mulher, né? Mudanças biológicas, mudanças psicológicas, mudanças sociais, tudo muda, né? E ela precisa fazer uma reestruturação de tudo isso, né? Precisa reestruturar tudo isso, tentar se organizar, tentar ver como que ela pode conduzir essas situações que são difíceis, que não é fácil. A psicológica é muito difícil. Isso é interessante porque a gravidez ela é uma questão orgânica, né? Sim, muda muito o físico. Os hormônios, físico, então a mulher... tem muitos casos de mulheres que relatam que elas se estranham muito, né? Por causa da questão corporal. Ela estranha muito ao olhar no espelho. Tem umas que curtem, que é uma beleza, porque está esperando aquilo há muito tempo. Agora tem outras que sentem muita dificuldade em lidar com essas questões do corpo, né? Que eu acho que muda, há uma mudança bem significativa, né? É um processo que vai mês a mês, mas ela já consegue perceber já logo no início da gravidez. E ao acompanhar dessa mudança biológica, física, de imagem, tem todo um processo psicológico que é uma mudança também de papel, que é o tema de hoje, né? Ser mãe e seus diversos papéis. Sim, porque, na verdade, a mulher, quando ela se torna mãe, ela vem no papel de filha e ela precisa ter aquele olhar agora diferenciado, que é, bom, agora eu vou ser mãe. E não é fácil, há muitos conflitos, há muitas angústias, tipo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? É um bebê, é uma vida. Então, assim, são situações que a mulher vive que são muito difíceis, assim, bem dolorosas, bem marcantes, né? A gravidez é um processo maravilhoso, mas é bem marcante, porque é uma vida que está sendo gerada ali, né? E ela vai se dando conta disso. Com o passar do tempo, ela vai se dando conta. Tanto que você vê a felicidade quando vai chegando no 8º mês. A ansiedade é muito grande. A ansiedade é muito grande. E assim, há cuidados que precisam ser precisa ter um olhar. A família precisa estar atenta, porque essas questões psicológicas podem desenvolver alguns transtornos. Isso, as questões emocionais são bem... Porque complicadas. Eu convivo com amigos e com pessoas que passaram ou estão passando por esse processo de gravidez, de se tornar mãe, e eu percebo que, pelo menos na maioria das que eu convivo, há uma grande alegria, um momento de uma conquista, né? Sim. E a parte da mulher, da parte mais íntima, eu costumo achar curioso que as pessoas começam a falar com a barriga, né? E isso, às vezes, para algumas mulheres é um pouco invasivo, é um pouco estranho, porque a barriga é dela, né? Assim, é um corpo dela, apesar dela estar gerando uma outra vida. Sim, sim. Pelo menos, acima de tudo, no início, ainda não tem essa percepção tão clara de que está um outro ali dentro. Esse é um processo que está em formação. Sim, é um processo. Isso vai sendo constituído, né? Com o passar dos meses... Ela vai elaborando isso até dentro dela, né? Essas questões de puxa vida, agora é um ser que eu preciso cuidar, vai ser um ser que eu vou tomar conta, um ser que a minha vida não vai ser a mesma. Olha, são muitas questões emocionais que vão meio que bagunçando, sabe? Bagunçando ela ali, porque... quando ela pensa nessa possibilidade de uma vida, de cuidar de uma vida, de olhar para um ser, não é algo tão simples. E eu acho que
os maridos, a família não tem muita noção disso. Porque, enfim, o anúncio da gravidez é algo muito satisfatório para todo mundo, né? Vai vir um neto, vai vir um sobrinho. Mas as questões emocionais daquela mulher, elas precisam ser avaliadas mais de perto, precisa ter alguém mais atento, alguém precisa ficar atento. Bom, aproveitando, estamos falando de mãe, deixa eu dar boa noite pra minha. Boa noite, mãe. Neinha sempre presente. Boa noite, Neinha. Então, uma coisa que eu já abordei outras vezes e eu acho importante trazer aqui, eu venho percebendo ao redor dos meus, enfim, na família, em alguns amigos e tudo mais, a dificuldade entre conciliar o ser mãe com o ser esposa. O que você vê nessa conciliação? Pergunta fácil essa. Porque assim, a partir do momento que um filho nasce, a mãe precisa estar muito voltada para esse filho. E às vezes perde um pouco ali a mão do que ser esposa e ser mãe também. Então, fala para mim um pouquinho sobre isso. Perde sim, ela precisa ter muito cuidado. É muito difícil ter esse cuidado. Porque eu lembro que um professor meu, ele mencionou uma vez que toda mulher, ao ser mãe, ela fica psicótica. Ela entra numa fase psicótica e não sai nunca mais. As mulheres, as meninas, as alunas que eram mães ficaram chateadíssimas. Ofendidas até, ofendidas, né? Mas parando para pensar, é mais ou menos isso que acontece. É um ser que vai precisar de cuidados. Então, a atenção dela, tanto que a gente vê várias histórias de mães que a criança faz só a mãe já está do lado. Sim. É uma coisa, é mais forte que a gente. Até porque... Essa questão de ser mãe, sabe? É muito forte, é muito forte. Tem alguém te dando boa noite ali. Oi, boa noite. Michele Aquino, tem algumas pessoas acompanhando a gente. Boa noite, linda. Ivani Mendes. Ivani Mendes, boa noite. Oi, Ivani, que linda. O Alexandre Brito também está com a gente. Boa noite, Alexandre. Tem mais pessoas aqui acompanhando. Boa noite a todo mundo que está com a gente. Se puder dar um oi aí pra gente saber quem é, a gente agradece, obrigado. Já pedimos... E reforçando, pessoal, quem quiser fazer perguntas, quem quiser ir participando aí com a gente, trocando, vocês fiquem à vontade. E também, quem puder compartilhar aí a live para que mais pessoas possam ver e participar, a gente fica muito agradecido. Isso mesmo. E uma coisa que a Adriana comentou que eu achei interessante é que, claro, há um impacto quando uma mulher engravida e toda essa mudança da relação familiar, da relação com o marido, da relação... Sim, é importante falar sobre isso, daqui a pouco eu vou falar. Eu queria só concluir essa parte da mulher. Como a mulher está sendo vista hoje? A mulher está sendo vista por vários... Ela tem vários papéis. Hoje não é só mãe, como a mulher de 40, 50 anos atrás, que ela era só mãe e dona de casa. Uhum. A mulher de hoje, ela é profissional, né? Mãe, mulher. Ela tem outros papéis que exigem a atenção dela também. Então não é fácil dividir. Eu ouvi há pouco tempo um conhecido falando que, poxa vida, depois que a minha mulher foi mãe, ela ficou a pior pessoa. E eu entendo, eu consigo entender porque eu fiquei a pior pessoa. Mas uma pior pessoa na concepção dele no né? sentido de mulher. A mulher ficou encoberta. Uhum. Porque a mãe floresceu. Aquele papel da mãe era o papel que estava sendo muito importante. Algumas ficam nesse papel e não querem sair nunca mais. Se apegam, né? Se apegam muito. Sim, mas é o que eu estava falando, assim, a pesquisa minha, né, a pesquisa do Rafael, só a percepção que eu tenho é que quando eu vejo assim, uma pessoa que eu identifico como uma ótima esposa, sim, ao olhar mais próximo, ao olhar mais de perto, eu percebo que deixa a desejar como mãe. Mas quando eu vejo uma ótima mãe, eu acabo tendo a percepção que deixa a desejar como esposa. Polêmica, hein? É a percepção que eu tenho. Não é verdade absoluta, mas é a percepção que eu venho tendo no contato com as mulheres. Mas
não tem como a mulher ela ser 100% em tudo. Perfeito. Não tem como ser 100% em tudo. Ela vai falhar. E uma né? coisa que eu acho que está em jogo é que esse processo gestacional, ele de fato, até para funcionar, ele precisa ser egoísta. Exatamente. Eu sei que soa mal, mas é um egoísmo no sentido de um investimento no ego, na própria pessoa, nessa posição, porque não tem ensaio, não tem treino e não tem chance de passar por isso antes de passar. Não tem como ensaiar. É mãe, engravidou, agora eu vou entrar nesse processo. Ela não é mãe assim, engravidei e sou mãe. Não, é um processo. Porque ela precisa administrar isso dentro dela também, sabe? Emocionalmente, psiquicamente. E assim, quando esse professor falou isso, essa questão dessa mãe, eu consegui entender. Porque eu sou mãe e eu tenho 2 rapazes. Mas hoje eu preciso fazer uma força muito grande para não invadir. Eu sou mãe. E eu acredito que Neinha, provavelmente, deve fazer uma força grande também. Dá seu parecer aí, Neinha. Mas melhor não, né? Mas a gente faz um esforço, a gente vai aprendendo a lidar com o espaço do filho e com o nosso espaço. Mas se eles deixarem, a gente invade o tempo inteiro. Por isso que tem mães que não conseguem, elas invadem mesmo, elas se intrometem. É óbvio que isso vai trazer algum transtorno, né? Porque cada um precisa ter a sua particularidade, a sua subjetividade, cada um tem a sua vida. Mas é muito difícil. Eu estava conversando com meu filho esses dias e falei pra ele, meu filho, eu faço uma força muito grande. E ele riu, ele achou engraçado, porque eu estava explicando pra ele que eu tenho um filho que ainda mora comigo, então da meia-noite ele não chega, caramba, bate Bruno, uma angústia você não tem grande, noção. Você não tenho, não. Vai ter quando você é pai. Porque pai também tem. Não claro, é só mãe, claro. não. O pai também tem. Mas a mãe foge do controle dela. Aí eu fico assim, liga pra ele, pro pai. Porque eu fico me controlando. Porque, é lógico, a gente sabe, uma notícia ruim chega. Não, é uma coisa muito mais forte que a gente. Sabe, esse senso de proteção. Boa noite, podemos Ângela. proteger mais, sabe? Tá grande, não posso proteger. E eu acho que aí entra num 2 pontos desse processo de ser mãe, né? Nossa, não é que fácil. é o processo quando é um bebê ou quando está gerando, que é um momento dessa fase mãe. Sim. E que vão ter outros momentos com necessidades e características diferentes. E tem mãezinhas que falam assim, doce ilusão, tá, mamãe? Você que tá com um bebê pequenininho, fala, doida que cresça logo. Não vai resolver muito, vai crescer, vão ter outras prioridades, vão ter outras situações, outras exigências. Tem gente falando aqui. Tem gente falando. Vamos lá. A Edna dos Santos Bandeira, olá. Oi, Edna. Ângela, boa noite. Boa noite, Ângela. Neinha botou a verdade. Verdade. Dá desespero. Dá desespero, não dá, Neinha? Eu sei. A Mônica botou boa noite, é verdade. E é verdade. É isso. E uma coisa que a gente percebe, eu até percebo enquanto psicólogo, né? Que na fase da gestação, seja essa gestação orgânica ou gestação psicológica, no sentido de há uma angústia muito grande das dúvidas sobre isso, sobre o que é ser mãe, como é ser uma boa mãe. Sim. Eu tenho até umas perguntas aqui que eu me fiz essas perguntas enquanto estava estudando, pensando mais sobre essas questões, que é, por exemplo, o que se espera de uma maternidade? A mulher, ela pode vacilar? Uma mãe pode vacilar? Né? É possível nos vermos além da expectativa de todas essas funções? Eu acho que acaba existindo uma autocobrança. Muito. Além do normal, né? Há uma exigência. Você pode dizer que existe uma normalidade, mas parece que vocês se cobram muito. A gente não quer falhar. Acho que nenhuma mãe quer falhar. Até porque ser mãe e gerar uma vida passa por um processo muito grande de idealização, né? Sim. Idealização de como é que vai ser o bebê, como é que vai ser a vida depois disso. Exatamente. Há todo um processo, você idealiza. Meu filho vai ser assim, meu filho vai ser assado. Aí, na maioria dos casos, a gente idealiza aquelas crianças de revista, lindas, maravilhosas.
Assim, te imagina. Sem catarro. Sem tá sujo, né? Sem xixi, sem cocô. Mas não é. Eu acho que esse processo é um processo muito lindo. Uhum. Mas é um processo bem difícil. É desafiador. É né? bem desafiador, porque até as mulheres que têm boa organização psíquica correm risco de sofrerem, né? Porque assim, quem já não tem, tipo, já tem alguns transtornos, alguns problemas, já a atenção tem que ser dobrada. Mas as que têm, que são normais, que se consideram normais, que não tem transtorno nenhum, até elas correm riscos, sabe? E é um momento em que acaba buscando-se referências na sua própria história, né? Na maioria das vezes. Já vi casos de quando a criança nasceu, eu vou ser igual a minha mãe, eu vou fazer como a minha mãe fazia. Aqueles detalhes de enrolar a criança, fazer um pacotinho, limpar o umbigo, vou fazer como a minha mãe está dizendo. Sabe, aquilo tudo você tem muita referência. Você busca sempre uma referência para poder exercer esse papel. Justamente pelo tamanho do desafio, né? Você procura um parâmetro, uma base para poder dar conta, porque é assustador pelo que eu vejo. É assustador para mim que não sou pai, eu imagino para quem topa o desafio de ser. A gente precisa dar uma pausa aqui para ver o povo falando. Vamos lá. A Carmen disse: a minha filha está passando por isso, primeira gravidez é sempre preocupante. Sim. O Alexandre colocou que ele acha interessante pontuar que essas características do lugar da mãe é algo extremamente novo na história da humanidade. Construção sociocultural. É muito interessante esse comentário do Alexandre, porque historicamente, a gente, se olhar um pouquinho para trás, a gente sabe, percebe, lê em livros de história que a relação mãe e filhos não era nem de longe como é hoje. Não se compara. Né? Hoje a gente tem uma ideia muito até romântica, né? Sim. E que, ótimo, até gostoso desse formato, mas nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre foi assim. Acho que as relações eram muito mais distantes. E muito mais hierarquizadas numa organização, Sim. né? Se a prioridade era ter um filho homem, né? Para que ele fosse o herdeiro e desse prosseguimento a toda a família, né? Sim. E no máximo um segundo como step, né? Exatamente. Porque se o primeiro não vingasse, você tinha o segundo. Mas do terceiro em diante não era não tinha esse vínculo afetivo tão forte como a gente tem hoje, na relação familiar. Não, né? Hoje a relação familiar, o que dá para perceber é que há uma diferença muito grande. A minha geração, eu tô falando de algo assim, não muito, né? Longe. Gente, não é muito longe assim, não. Mas assim, na minha relação com meu pai, com a minha mãe, é completamente diferente da minha relação com os meus filhos. É muito diferente. Tem uma coisa que a gente já discutiu nos nossos grupos de WhatsApp, que eu acho que cabe nesse momento, vamos lá. que é a questão da diferença das relações em que se tem o amor como principal e as relações em que o respeito é o principal, né? Ambos são importantes, mas tem uma sutileza aí que eu acho que no modo que a gente vive hoje, essa coisa de querer muito ser amado faz com que às vezes a gente entre em ciladas, né? Sim, essa questão do respeito é algo interessante pra gente falar. Porque os pais de antigamente não se preocupavam muito com a questão de amor. Isso eu acho que era algo que eles nem pensavam sobre. Eles precisavam ter os filhos que os respeitassem. E hoje, eu acho que as mães de hoje, né, as famílias de hoje, elas se preocupam tanto em ter essa questão do amor que elas abrem mão do respeito. Esse é o grande perigo, né? Porque é abrir mão, sabe? Mas não dá pra amar? Dá, mas aí vai ter que ter uma força, uma energia bem grande. Sim. Porque o respeito é algo que precisa ser... trabalhoso. Cansa, muito trabalhoso. É cansativo. Você sustentar, manter aquilo ali é muito trabalhoso. É cansativo até. Isso repercute em vários aspectos, como a questão educacional, a questão da relação dos pais com a escola. Sim. Né? Porque se cabe só aos pais serem amados e dar amor, e o resto cabe aos terceiros, né? Manda para o psicólogo para adestrar o filho. Muitos
tem essa ideia, né? Ou manda a professora que tem que educar. Você está terceirizando exatamente o papel que você precisa fazer. Infelizmente a gente tem visto muito isso. Eu vejo cada dia mais cedo pessoas falando que eu preciso botar o meu filho de 3 anos no psicólogo. Aí é de estranhar, porque ele tem algum transtorno, alguma coisa diagnosticada, né? Porque normalmente quando é encaminhado assim tão cedo é porque já tem algum diagnóstico. Não, é porque ele é muito desobediente, ele não me obedece. Aí eu falei, opa, a terceirização do trabalho, né? Eu falei, opa, vamos conversar? E eu sempre chamo as mães, quando vem com essa reclamação de filho de 3, 4 anos, de que não está conseguindo dominar o filho, vamos falar sobre você, sobre a sua atuação como mãe, vamos conversar sobre isso. E na maioria das vezes, a gente cancela o atendimento com a criança e dá esse suporte à mãe. Porque é difícil mesmo. Aquela coisa linda, te pedindo, é muito difícil dizer não para ela. Sabe? É difícil sim, mas é necessário. Sabe? Eu acho que tem algumas mães que por questões suas, subjetivas, particulares, não conseguem dizer não para o filho, por exemplo. Sabe? Eu acho que são questões muito pessoais. Há casos, por exemplo, assim, que a gente pode exemplificar. Por exemplo, uma mãe que rejeitou aquela gravidez. É muito difícil dizer não depois para essa criança. Depois que ela leva aquela gravidez em diante, é muito difícil dizer não. Como é que eu vou dizer não para essa criança se eu quase interrompi, quase atirei? Esse mal-estar por essa ideia faz tentar buscar formas de compensação, né? Compensação, na maioria das vezes é compensação. Se você for buscar, for entender aquela história, o porquê daquela dificuldade, ou porque ela tinha dificuldade com não, são muitas questões. Claro, né? Não vai dar pra ser preciso porque as variáveis são muitas. É ruim receber um não? É horrível, gente. Minha mãe falou aqui que dizer não também é educar. Exatamente. Já viu, né? Levou muito não, né, Rafael? Pode dar mais, tá, né? Assim, fica a dica. Mas fazer complô aqui. Mas essa questão que está sendo colocada, eu acho que ela é muito delicada porque ela tem repercussão em vários aspectos. Sim. Inclusive, no que a Carmen colocou aqui. O que você pode falar da depressão pós-parto? E eu acho que dialoga muito com essa dificuldade no posicionamento dessa mulher no papel de mãe também, né? Sim, olha, a depressão pós-parto é algo sério, muito sério, que as pessoas não dão importância, acham que é frescura. Já ouvi, isso é frescura, é de palhaçada. Não é. É algo sério que pode estar colocando a vida dela em risco, pode colocar a vida da criança em risco. Então é algo que precisa ser observado. Provavelmente vai precisar de acompanhamento psiquiátrico e administração até de medicamentos. É bem possível que na maioria dos casos só se consegue sair dessa fase muito difícil com a administração de medicamentos. E é óbvio, não posso deixar de falar, um acompanhamento com o psicólogo. Porque falar sobre isso, provavelmente ela passou por muitas situações ali. É possível que ou ela já tinha depressão, passou a ter uma depressão durante a gravidez, ou já teve algum problema na adolescência. A depressão pós-parto, ela tem uns fatores. Tem uns fatores que podem desencadear. Tipo a relação ruim de pai, mãe. Tem muitas coisas que a gente pode enumerar. E acredito que também tem um fator que é delicado, que é ter que assumir um papel... É muito difícil essa responsabilidade, gente. Que exige muito. Porque já é difícil ser mulher, né? Assim, no sentido de você mesma se colocar nessa posição, se entender, se é que é possível. Não gostei disso não. Não, mas isso não é só para mulheres, assim, para qualquer pessoa, homens também, se entender. É difícil, é verdade. Tem um campo aí que não dá para entender. Tem algumas coisas que que dá para tentar conviver, dá para tentar respeitar, dá para tentar aceitar. E eu acho que gera um conflito quando você, além de estar passando por uma questão que é do próprio existir, digamos assim, somado agora à responsabilidade pelo existir de um outro. Isso é muito difícil. Bate um pânico. A gente não fala. Muitas das vezes não é falado.
Mas eu tenho certeza que se a gente abrir assim, para as que são mães, se naquele momento do primeiro filho, porque isso dá muito, o segundo já é mais, ó, beleza, porque você já passou por aquela experiência, mas o primeiro bate um pânico, mas a gente não fala. E também encaixa em tudo que você já disse antes, tem a ver com a mudança da própria identificação da pessoa, tudo, né? muda tudo. Porque algumas engordam um pouco mais, outras têm uma questão da dificuldade da amamentação. E tem também a questão da cobrança da sociedade, sabe, Bruno? Você é mãe, você não pode isso, sabe? Você não pode mais fazer isso, porque você agora é mãe. Há uma cobrança também muito cerrada da sociedade, da família, do pai, da mãe, do marido, né? Caso ela tenha marido. Há uma cobrança, isso você não pode, você agora é mãe. Você não pode usar essa roupa porque você agora é mãe. E N questões que vão configurando muitas situações. Fala um difíceis. pouco sobre o seu olhar da importância do pai, do parceiro, em todo esse aspecto, no ser mãe, no ser mulher, em tudo isso que a gente vem falando. A importância da gente enquanto parceiro e pais. Olha, é porque muitos não têm noção de como isso é importante. A figura paterna é algo que ajuda muito no processo, porque é muito difícil essa ligação primária da mãe. Gente, é algo difícil mesmo. Eu posso dizer com toda a intensidade, quando a figura paterna ela entra sempre como uma lei, sabe? Para afastar um pouco, para separar um pouco essa relação de mãe e filho, que é uma relação quase fundida. É uma simbiose. É uma simbiose, é uma continuação do que estava acontecendo ali dentro. Até por isso, né? Porque é dentro do corpo da mulher, né? E esse processo vai ajudar muito no crescimento emocional, social, psicológico da criança. Agora, só para esclarecer rapidinho, porque às vezes a gente pode, como a gente fala e a gente se entende. A gente se entende, Para quem está assistindo pode ficar confuso, porque pode achar que então necessariamente tem que ter um homem. Não. Pois é. Essa figura paterna, ela pode ser representada por outra pessoa. Uhum. E não precisa ser especificamente o pai da criança, sabe? Pode ser o avô, pode ser uma outra pessoa que esteja assumindo o papel de pai, o padrasto, mas essa figura precisa entrar. Ela precisa estar presente nessa relação, nesse processo. É muito importante. E acho que até, inclusive, só para complementar, o trabalho da mulher, né? Sim. Também é uma interseção, também Sim. é um limitador. O trabalho ajuda muito. Esse período de 4 meses, que é doloroso, ter que deixar o bebê, para a mulher é a morte. Isso, é a morte. Ela sente como se tivesse abandonado o filho. É algo bem surreal, gente. É quase aquele estado psicótico mesmo, meu professor falou. E faz sentido que seja, né? Dando continuidade ao assunto pai, lembro que antigamente era muito comum a mãe chegar pro filho que estava fazendo algum Mzinho ali e dizer assim: se não se comportar, eu vou falar com seu pai. Sim. Eu não vejo mais isso acontecer com tanta frequência hoje em dia. Seria um avanço? Não, o que aconteceu? Naquela época, a autoridade era o pai. Hoje, a mulher ela já valoriza a sua voz. Ela aprendeu a se valorizar como participante dessa fase. A fase de educação, a fase de dizer não, a fase de falar pode, não pode. Ela se colocou, né? Ela se colocou por conta de todas essas chamadas da sociedade, né? Porque a sociedade chamou a mulher para desempenhar muitos papéis. Ela também lutou por um espaço. Tudo bem, dar conta de tudo isso é que não é mole, não. Não é fácil, não. E alguma coisa não se dá conta, né? Não. Que vai envolve deixar a desejar. A questão da própria pessoa, e aí eu incluo homens, em escolher o que é prioridade. Sim. Porque se você achar que tudo é prioridade, não vai dar certo. Alguma coisa vai ter que ficar em segundo plano. Exatamente. Essas questões é que são difíceis de decidir, Bruno. E muitas das vezes a mulher ela não é compreendida. Sabe? É muito difícil. Tem filhos pequenos.
poxa, mas a gente precisa de um momento nosso, né? O marido vai sempre falar isso, a gente precisa de ter um momento nosso, e precisa, mas é muito difícil para a mulher ela ter que deixar os filhos com alguém para ter que ir curtir na noite, por exemplo, para ter que ir para o cinema. É difícil isso é muito complicado. Porque tem a ver com o que o Rafael falou, né? Desses papéis entre mãe e mulher, porque não é um botãozinho que liga e desliga, né? Não é. Agora, hoje, muitas mulheres criam seus filhos sozinhas. Assim. Isso é um problema? Não vejo como um problema. A gente nunca pode esquecer que a figura paterna é algo importante, mas eu vejo tantas mulheres que criaram seus filhos sozinhas e foi tão bem sucedida. E também vejo mães sozinhas que não foram bem sucedidas. O que é ser bem sucedida? Não sei, um filho que dá só alegria, um filho que seja obediente, um filho que seja aquele filho exemplar. Mas também há casais que não têm esse sucesso. E eu acho que para polemizar um pouquinho, né? Agora, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer algumas observações. Tô sentindo falta de vocês hoje. Tá muito calmo. A gente tem bastante gente acompanhando a gente, mas eles estão silenciosos no momento. Hoje eles estão Carla silenciosos. Pimenta. Ela tá com a gente. Carla tá aí. Andréa Castro também tá. A Mônica Barcelos também tá. A Gabriele Martins. Tem bastante gente acompanhando a gente hoje. Legal. Ô, Neinha. Mas uma coisa que eu queria aí, polemizar é porque a gente tem uma fantasia social. Fantasia social é um termo meu, tá? De acreditar que existem famílias estruturadas e famílias desestruturadas. E que o problema estaria apenas nas famílias desestruturadas. Obviamente elas são as culpadas de tudo. Eu ainda não conheci a família estruturada. Você já conheceu? Não. Eu também não tive essa sorte ainda. É muito difícil, gente. É muito difícil. Quando se fala de ser estruturado, o que realmente a gente está querendo dizer com isso, né? O que realmente a gente está querendo dizer com isso? O que é estruturado pra gente? Porque todas as famílias têm seus problemas particulares. Por mais que não sejam expostos e que sejam um exemplo de familiar, eles têm seus problemas internos. Muitas vezes eu percebia essa linguagem, né, do família estruturada um pouco confusa com a família nuclear, que a gente aprende lá, que é pai, mãe, filhos. Mas, bom... Não, que nem hoje já é uma outra discussão que talvez não caiba tanto aqui hoje, mas... Vai ter outra live pra isso. Porque é um tema tão importante que precisa de uma atenção maior. Verdade. Mas eu já ouvi isso em situações várias, né, que... Não, usando a experiência do Rafael, né? Se foi usar droga é porque a família não era estruturada. Sim. Gente. Só que já conheci muitos que tinham essa família que na foto é super estruturada e que estavam usando drogas sim, pesadas, e estavam se autodestruindo. É muito difícil, Bruno. Minha mãe fez uma observação ali muito legal. Ela disse que o que ela acha de verdade é que a responsabilidade de educar só é cobrada da mãe. É verdade. Boa, né? Hoje em dia ainda é. Hoje em dia ainda é. Só que não é só responsabilidade da mãe educar. Não é. O pai, ele precisa ter o seu papel como educador, como o auxiliador que está auxiliando a mãe, que está ali. Eu acho que... Eu tô rindo aqui porque a Patrícia Valadão falou pra gente: estou amando, estou silenciosa porque estou exercendo o meu papel de mãe. Dando banho na Maria Lua, mas amando a discussão. E é isso aí. Tá vendo? É uma adaptação, né? Ela não fugiu da responsabilidade, mas conseguiu agregar uma conexão que é um tema que interessa a ela. Mas eu acho que essa questão que a Neinha levantou, da responsabilidade de recair sempre sobre a mãe, é muito antiquada, né? Vem de uma história aí antiga, mas que é muito cômoda para o universo masculino dizer que não, porque mãe entende, mãe que sabe, mãe que identifica, mãe que sabe quando é choro de xixi ou quando é choro de fome, e vai se afastando dessa responsabilidade. É verdade. Eu vi um vídeo, agora, foi essa semana, de um óculos, não sei se vocês viram, foi postado no nosso grupo, um óculos, isso é lógico, uma história contada, um óculos de mãe. Aí o pai coloca e consegue identificar tudo à sua volta. Tipo, mas é o maior barato. Eu falei, caramba, tinha que existir esse óculos. Para o pai ter o olhar da mãe. É porque o olhar da mãe é um olhar diferenciado, sim. Mas isso não quer dizer
que o pai não possa ter o olhar dele também. Diferenciado também. Diferenciado, é óbvio que ele vai ter. Entende? Então eu acho que muitas coisas estão mudadas, né? Hoje a atualidade mudou um pouco esse quadro. A gente vê muitos pais com muitas responsabilidades, homens ali, aquelas responsabilidades. Eu tenho uma experiência clínica que eu gosto muito dela, porque eu acompanhei o processo de um homem se tornar pai. Ah, que legal. E uma questão que foi colocada no consultório é: mas como é que eu vou amar essa criança? Nossa. Qual é o momento, em que momento eu vou me dar conta de que já há um amor? Sim. E isso eu acho que serve muito também para o universo feminino. Assim. Sim, mas sabe o que acontece? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que não era especialista na área, mas eu achei interessante a fala dele. Quando ele disse que o homem, ele só consegue ser pai quando a criança nasce. Pós-parto. Pós-parto. Porque ele está vendo a criança. Aí sim. Eu já ouvi relatos, quando eu vi aquele bebê, eu me apaixonei. Agora, poxa, a mulher já estava apaixonada. Porque tem uma questão mais concreta, sim, né? Sim, por causa disso. Eu acho que os homens, eles são, assim, mais concretos. Alexandre colocou aqui, ó, diferenciado sim, melhor não. É porque também Alexandre tem 3, eu acho, 3 ou 4. Se a gente entrar nessa questão, né, de ser melhor ou pior, a gente acaba fazendo um trabalho contrário a uma família que seja parceira. Estruturada ou não, com problemas ou não, mas que busque pelo menos uma parceria. Sim, mas que busque tentar dividir essa responsabilidade. Que esse peso que a mãe leva ainda é um peso. Temos histórias diferentes, temos visto um número muito maior de pais entrando nesse processo, ajudando, mas essa responsabilidade ainda é muito pesada à mãe. Teve mudando um pouco o rumo da prosa, mas mantendo, teve recentemente aí no Facebook, até de uma amiga minha, a Elis, postou uma questão que aconteceu com algumas mulheres no Tinder. Elas fizeram um perfil no Tinder. Tinder é aquele aplicativo para quem quer se relacionar. Eu ia falar namorar, mas namorar tá fora de moda. Eu vi. E elas colocaram que eram grávidas, né? Que eram mães. E a reação dos caras, quando iam abordar elas, eram extremamente absurdas, grosseiras, machistas. O que uma mulher que é mãe tá fazendo no Tinder? Algo nesse nível pra baixo. Mas é o que a sociedade cobra. A sociedade cobra isso. A sociedade cobra da mãe uma postura diferente do homem. O homem pai pode continuar sendo galinha, pode continuar pegando todo mundo, tudo bem. Mas a mulher, se ela tiver simplesmente livre e exercendo sua liberdade de estar com quem ela quiser, não, você é a mãe, não pode. Isso me chocou muito, porque eu não tinha a dimensão dessa realidade. Eu também não. Eu li tudinho, li todos os comentários da gente, falou, não consegui ler nem um segundo. Eu falei, não, tem que ler tudo isso que eu não tô acreditando. E tinham vários comentários, assim, absurdos, assim, sai daí. E xingando ela. E do tipo, vou ser mais direto, porque você já entende da questão, que você tá aqui também pra não... Exatamente. É só pro oba-oba, em outras palavras, né? Então, assim, é um preconceito, até humilhação em relação a uma mãe, né? Como se uma mãe não pudesse ter a sua sexualidade ativa, né? Sim. É verdade, é verdade. Eu acho que ainda fica aquele sagrado, né? Eu acho que eles... Eu não sei, mas o sagrado, né? A mãe é sagrada, a mãe não pode. Então eu acho que isso é algo que... Tem alguns comentários aqui. A Neinha disse que a mulher se apaixona quando sabe que o filho está dentro dela. Sim. E que já viu o pai dizer que não sabe segurar recém-nascido. Eu serei esse pai quando eu tiver filho, porque eu vou ter um cagaço de segurar uma criança daquele tamaninho, mas eu vou me esforçar. A Carmen está dizendo que é como se a mãe não tivesse nesse lugar sagrado, exatamente o que você comentou. Adriana, você acha que essa paixão toda por ser mãe acaba sendo transmitido para o filho, quando reverberando lá na frente, na vontade também dele ser mãe ou pai? Eu acredito que sim. Há uma contribuição. Porque assim, os filhos eles sempre pegam referências. Eu conheço um caso, né, de uma história, não é de paciente, né, não tive essa experiência, mas casos próximos, de que a mãe,
quando soube que era menina, chorou copiosamente. A filha, quando soube, aí a filha dela, quando soube que era menina, também chorou muito. Porque ela tinha ideia. Sim, ficou marcado algo ali. Ficou marcado algo. E a outra irmã, quando engravidou, chorou. O registro de engravidar foi ficando pesado, Foi ficando pesado. Só não sabia nem se era menino ou menina e se a gravidez ia adiante. Mas só em saber que estava grávida, chorou. Então, assim, há registros, esses registros ficam marcados sim. Principalmente quando você escuta histórias. Mas assim, fazendo um paralelo com o que a Neninha colocou, né? Da hora que sabe que tem alguém dentro dela, algumas mulheres se apaixonam, a gente sabe que nem todo mundo, né, passa pelo mesmo processo. Algumas demoram mais, outras nem chegam a ter todo esse amor, essa paixão. Não é tão simples assim e não é universal, né? Generalista. Cada mulher passa por um processo particular, né? Por várias questões. Questões financeiras. Às vezes aquela criança chegou numa hora que, né, não se preservou, não teve o cuidado, engravidou. E, caramba, e agora? Essa criança, não sei se eu quero, se eu vou levar adiante. E há aquele processo de se vai levar adiante ou não aquela gravidez. E ali, ela faz uma força muito grande para não se apegar. Eu já vi relatos. De até o momento de querer abortar, ela não quis sentir nada. Ela lutou, era difícil, mas ela lutou para que isso não doesse tanto depois. Sim. É óbvio que as consequências, aí isso é para outra live, mas as consequências sempre tem. Sim. Eu vou dividir aqui uma experiência que eu tive, atendendo uma paciente, hoje ela já é até falecida, que foi o seguinte, assim, eu penso que a mãe também tem que ter muito cuidado, uma delicadeza muito grande, na hora de, que a gente chama de cortar o cordão umbilical, que era um filho único e a mãe passou a vida inteira desse filho vivendo em função dele. Ela deixou simplesmente de viver a vida dela para viver em função dele. A ponto dele sair de casa e ela simplesmente se entregar e não conseguir mais andar, não conseguir mais levantar da cama. Então, acho que falar um pouco disso também é muito importante, porque a mãe precisa saber também que, como a gente ouve dizer por aí, né, a gente cria os filhos para o mundo e não para a gente. Mas esse criar o mundo que a gente fala, a gente não quer o mundo lá fora. É criar para um mundo que ainda tem uma decoração dela, né? A gente não quer, mas não é porque a gente não quer porque não quer ver o filho feliz, não quer ver o filho bem. Não é isso. É porque a gente não quer que saia de perto. Essa é aquela relação muito simbiótica, que precisa... É bem possível que não houve esse corte nessa relação dela. Aí a gente também pode falar disso depois, né? Que é os transtornos, os problemas que trazem por não haver esse corte, por não ter esse afastamento. É doloroso para a mãe, é uma delícia o cheirinho. Gente, tem que botar para dormir lá no bercinho. Não, aqui na minha cama é muito melhor. O problema é que o bercinho às vezes é de uma criança de 40 anos, né? Aí começa a complicar um pouco. Porque tem um conceito que eu acho muito legal, né? Da mãe desnecessária. Sim. Eu adoro esse termo. Eu sei que para muita gente aí deve ser muito estranho, mas de um modo geral, acho que é muito bom em relações que são desnecessárias. Sim. Eu fico em paz. Porque aí você está no campo da vontade. Exatamente. Né? De quando ambos querem estar juntos. Sim. E não quando é necessário, obrigatório, imprescindível. Não, aí começa quando é assim é ruim. Sufocar. Mas qualquer relação. Quando é assim, ela é muito ruim. Como é que você disse aí? Desnecessário? Mãe desnecessária, relações desnecessárias. Esse relacionamento sem compromisso, essa relação sem ter que ser nada obrigado, eu acho que é muito melhor. Ser por vontade, ser porque eu quero, eu vou porque eu quero ver, eu quero estar lá com a minha mãe, eu quero estar lá com meu pai, nada porque eu tenho que estar lá. Eu acho que isso é muito ruim. Até para a relação. Claro, porque só para esclarecer, né? É sem compromisso com o dever. Mas tem um compromisso com o desejo, né? Com a vontade. É você que escolhe. Exatamente. E se o outro quiser, tá ótimo. Se ele não quiser, tudo bem também. Tudo bem. Né? E esse eu acho que é um dos desafios. É muito difícil. Da maternidade. Não é fácil fazer ir por todo esse processo. Você precisa fazer. A mãe, acho que tem várias mães aí que estão assistindo a gente.
e que ela precisa fazer uma força sim, sabe? Tudo precisa ser pensado. O filho começa a namorar, loucura, loucura, né? A mãe fica em desespero, porque é impressionante, eles não arrumam namorada que mora perto, eles arrumam namorada que mora... Né, Rafael? Ele riu. Que mora em bairro longe pra caramba, e isso apavora, isso apavora. No grupo de idosos de oficina de memória que eu trabalho, surgiu um dia desse uma discussão interessante, né? Eu provoquei lá uma atividade, e numa dessas discussões surgiu a questão de que às vezes você tem que criar a nora ou o genro, porque eles vêm tão imaturos, ou melhor, tão irresponsáveis, porque nas suas famílias às vezes não tiveram cuidado, que cabe a quem recebe em casa, seja sogra, sogro, independente de quem é o filho, ter um zelo e um cuidado de dar uma orientação para esse genro ou para essa nora. Eu achei isso tão interessante que trouxe até para a gente pensar aqui, né? Como é difícil também quando você já tem filhos adolescentes ou adultos, ter que lidar com esses terceiros agregados, que nem sempre chegam porque você quis, quase nunca. Às vezes nunca. Mas que precisa mas que acontecem, né? Acontece. Assim, essa responsabilidade de também acabar entrando nas questões das noras, dos genros, isso é inevitável, né? É inevitável. A minha mãe fez um comentário ali falando sobre quando fica doente. Ai, Deus me defenda. É pavoroso. É pavoroso. A mãe, eu acho que a mãe ela se culpa muito. É um senso de incompetência, de irresponsabilidade. É assim que você se sente. Eu lembro que eu não posso deixar de trazer essa experiência, que essa minha experiência é muito marcante. Quando meu filho, o primogênito, o primeiro, pequeno, devia ter uns 4 anos, 5 anos, estava com um problema respiratório, eu fui levar, eu trabalhava, né, porque já estava trabalhando, e eu fui levar no médico e o médico me deu a notícia, está com pneumonia. Gente, receber a notícia de que o meu filho, que eu tinha o maior cuidado, né, o primeiro, cheio de alergia, o primeiro, nossa, eu tinha o maior cuidado. Quando ela me deu a notícia, está com pneumonia. E eu não sei, né, porque dizer que está com princípio de pneumonia, pra mim já estava morrendo. Eu também fui assim. Não é? Gente, foi pavoroso, foi assustador, eu me senti incompetente, eu cheguei em casa muito mal. Falei, gente, eu não estou exercendo o meu papel de mãe direito. E não é, ele apenas era uma criança que tinha problemas de alergia e que não podia pegar um vento. Era assim, eu ia pra praia com ele, não podia pegar um vento. E infelizmente, não era incompetência, hoje eu consigo entender. Isso fica muito claro para mim quando eu vou para o UFRJ, porque eu faço parte do projeto de pesquisa da UFRJ chamado Projeto Brincante, em que a gente atua com crianças com câncer. E assim, observar a fisionomia daquelas mães ali, muitas vezes, é um sofrimento que a gente às vezes não consegue ter a dimensão. É muito doloroso. Sim, as crianças ali, elas acabam esquecendo um pouco, talvez, o seu problema, porque é um espaço lúdico, é um espaço de brincadeira, mas não tem como não observar a fisionomia de cada uma mãe que está ali religiosamente levando seu filho para o tratamento. São crianças que estão em quimioterapia. Eu fico tentando imaginar o que se passa na cabeça de cada uma dessas mães. Ali são várias questões que elas estão vivendo. Né? Uma é de que crianças de 3, pode 4 ser anos. Que a qualquer momento eu fique sem. Isso é muito doloroso. É real. A gente perde crianças lá semanalmente. É muito doloroso. E entra no campo da impotência, né? Que eu acho que é o mais doloroso para as mães, ou para os pais também. Mas é não poder fazer aquilo que ele, se pudesse, daria a vida pelo filho. Sim. E ele nem isso pode. Sim, passei também por uma experiência quando meu filho precisou operar apêndice. Gente, quando chegou, eu vim com ele até a porta da entrada para o centro cirúrgico. Eu fiquei ali muito, muito, muito mal.
Porque eu me senti completamente incapaz. Eu falei, gente, eu não posso fazer nada. É curioso, assim, aconteceu uma situação, a minha mãe ela fala que não. Eu tive que fazer uma cirurgia na perna um tempo atrás e eu não lembro de registro nenhum após a minha entrada no centro cirúrgico. Ela diz que ela não fez isso, mas eu lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico na maca, ela estava do lado de fora e eu olhei para trás, assim, a última imagem que eu tenho foi daquela carinha de desespero total. Aí eu entrei no centro cirúrgico e falei assim, eu vou morrer. Porque a carinha de desespero... Não é, você de repente teve que entrar no centro cirúrgico para tirar uma unha encravada. Não importa. Não tem problema com gravidade, sabe? Todos têm gravidade máxima, né? Gravidades máximas. Gente, é só porque chegou mais pessoas aqui. A Lorena Dalbello tá com a gente. Oi, Lorena. O Felipe Marinho disse que te ama. Ele é seu sobrinho, porque ele falou, te amo, tia, tô adorando o tema. Oi, meu amor. Kelly Domingues está achando muito interessante. Jonatas Leandro Rabelo tá falando que tá com saudades suas, Adriana. Ai, meu lindo, você tá aí. A Neinha tinha feito um comentário aqui embaixo, que é, voltando um pouco ao tema anterior, que tem aquelas mulheres que também não querem ser mãe. Ah, sim. Né? Que a gente também precisa respeitar sim. essa vontade, Há né? muitas questões que estão envolvidas nisso daí. E assim, eu acho que a sociedade precisa ter mais cuidado. Eu falo sociedade, mas eu estou falando da família, estou falando das pessoas próximas, porque essa cobrança, ela é muito cerrada. Não vai ser mãe, não? Quando é que vai ser mãe? Aí tem o primeiro filho, cadê o segundo? Principalmente quando casa, né? Quando casa. E o neném, vem quando? Oi, Bruno. E o neném vem quando? É uma cobrança. Todo mundo cobra. Todo mundo cobra. E tem pessoas que têm várias questões. Ou porque não tiveram uma boa relação familiar com a mãe, eu não quero ter filho. Ou porque muito pequenas, muito novas, já tomavam conta de um monte de criança. Ai, não quero saber disso, dá muito trabalho. E porque simplesmente não querem ser mãe. Eu acho que isso precisa ser respeitado. Uhum. Precisa ser respeitado. Cada uma sabe quais são os seus sonhos, o que pode, o que deve. Eu acho que isso precisa ser respeitado. Eu só vou pedir para que tem muita gente entrando também, que se apresentem aí, deem um oi pra gente saber quem são vocês. Se puderem, compartilhem essa live para mais pessoas poderem interagir, tirar dúvidas. Compartilha aí, pessoal. A Carmen fez uma observação ali, uma pergunta, na verdade. Que conselho que você daria para uma mãe de primeira viagem? Ah, mãe de primeira viagem, é tão pavoroso. Eu acho que o conselho não seja mãe de primeira viagem. Olha, mãe de primeira Tenha gêmeos. Uma boa, essa dica é boa. Carmen, é muito difícil a gente dar dicas, porque cada uma tem a sua perspectiva, o seu olhar, a sua forma de ver essa questão. Eu só acho o quê? Que precisa ter informações, ela precisa se informar. Se isso estiver causando muito dano emocional, ela precisa procurar uma ajuda, um atendimento psicológico. Se ela está tendo algum transtorno, se está tendo depressão, se está tendo alguma coisa que está dificultando esse processo, ela precisa procurar ajuda. Ela não pode ficar sofrendo sozinha, porque isso acontece muito, Bruno. E muitos medos também, né? Que ficam ali entalados, porque né? Tem medo de o que vão pensar de mim. Poxa vida, eu só estou grávida. Todo mundo fica grávida, mas eu estou grávida, estou nesse pânico todo. Acontece, tem pessoas que têm questões assim com maternidade que entram em pânico, tem outras que curtem. Então assim, é muito relativo, mas uma das coisas que eu aconselho é que se você está sofrendo, se você está na primeira gravidez, está tendo alguma dificuldade, sentindo que está alguma coisa errada, emocionalmente falando, procure ajuda. Isso aí eu acho que a gente precisa chamar mais atenção. Esse sofrer sozinha não é necessário. É isso aí. O sofrer sozinha não é necessário. Eu acho que isso não rola, não deve rolar. Tem mais gente com a gente, a Marcela Coutinho está com a gente. Bem-vinda, Marcela, boa noite. A Camila Belas também. Tem mais gente aqui, só que não está aparecendo o nome para mim aqui no vídeo. A Lorena disse que você está arrasando, que ela está adorando. Ai, Lorena, você não vale. Café com leite, vale, Lorena, porque a amizade aí não conta. Não, mas está sendo muito legal mesmo.
A Carla está comentando que a mãe de primeira viagem precisa ter suporte. Sim. Ah, sim. Eu, por exemplo, quando eu fui mãe de primeira viagem, acho que se não fosse a minha mãe, Deus me defenda. Eu tive um suporte. Quem não tem suporte precisa buscar algum suporte. Porque é difícil, tudo a gente tem medo, tudo é muito complicado, O primeiro banho, como é que eu vou dar banho? E esse umbigo, né? Porque a gente entra em pânico com aqueles detalhes. E engasgou, meu Deus, a gente entra em pânico. Essa é a morte. E é assustador porque... É assustador, porque você fica ali, é um ser, precisa de mim. Se eu não der comida, sabe? Se eu não der banho, se eu não... Então, assim, é algo bem assustador mesmo, é algo bem difícil. E eu acho que, apesar de eu não ser mãe, eu já tive experiência de lidar com mães. Não sei. Olha. Às vezes a gente acaba ocupando outros papéis também na vida, né? É verdade. Então, assim, acho que envolve também uma questão de se respeitar, no sentido de respeitar tanto os seus desejos como os seus limites, né? Sim. Porque entra nesse campo de querer, às vezes, se provar, não, eu me viro sozinho, eu não vou pedir ajuda. E aí você acaba entrando numa briga que você acaba perdendo de início, porque é muito maior do que você pode enfrentar. Não vai dar conta. Realmente, eu acho que cada um precisa entender quais são os seus limites. E eu acho que a mãe de primeira viagem, ela tem muitos limites. Que ela nem sabe deles ainda, porque agora que ela vai testar, né? Ela não sabe de muita coisa, então ela vai ter medo, ela não sabe se pode, boto isso aqui, não boto isso, posso dar isso para alimentar, não posso dar. Então ela precisa todo de um suporte de pediatra, da mãe, da sogra, de quem for, quem estiver próximo, uma tia, uma prima que já teve experiência, eu não sei, eu acho que precisa buscar sempre ter um suporte. A Carla está comentando sobre a questão da amamentação, que as pessoas geralmente não falam dessa dificuldade. As pessoas falam só que é gostoso, que é lindo, mas dá um trabalho danado, né? E tem muitos problemas nesse processo também, né? Tem mulheres que às vezes não têm leite, tem a questão do leite ter, mas não conseguir sair pela sucção do bebê. Tem a questão, às vezes, das intolerâncias do bebê, que isso também mexe com a mulher, que ele não está aceitando o seio, o leite. E, nossa, olha, essa questão de amamentar, eu lembro, dói. Porque eu lembro de como foi sofrido. Porque eu queria amamentar, né? Poxa, é lindo. Aquelas propagandas lindas, amamente o seu bebê. Eu queria amamentar o meu. E eu tive muita dificuldade. No primeiro, normalmente se tem muita dificuldade. O bom é buscar orientações de dermatologistas no início, para preparar todo o bico, porque tem que preparar, porque machuca mesmo, e a criança está chorando com fome, está tudo ferido, e você tem que dar. Hoje em dia tem profissionais que trabalham com essa consultoria de amamentação, inclusive. Tem profissionais que orientam, que dão dicas, que há todo um processo. Tem que procurar ajuda. Aqui a Carla comentou que as mães ficam perdidas, e de fato, né, ficam. Acho que também nessa hora, puxando um pouco para o lado dos pais, aceitar que existe essa dificuldade na sua esposa ou na sua parceira é muito importante, porque às vezes os próprios pais criam uma cobrança, os pais maridos, ou enfim, parceiros, criam uma cobrança sobre a mulher, sobre essa questão de você tem que amamentar, o filho é seu, você tem que dar conta, e se não dá conta, por mais que às vezes não fale, expressa de alguma forma um mal-estar com isso, ao invés de se tornar um colaborador, acaba colocando mais lenha na fogueira e afundando mais o quadro da própria mãe, né, da mulher ali. O que acontece? Nesse processo a gente fica muito nervosa, porque a gente quer amamentar. A maioria das mulheres querem amamentar. Tem algumas que não querem, mas a maioria quer amamentar, mas tem dificuldade pelas questões que o Bruno já falou, né? O leite não está saindo ainda, porque o início demora, ou porque está ferido, ou porque ela está tão ansiosa que ela não está produzindo, porque tem isso também. O querer, esse desejar demais, pode obstruir, pode, né, dar uma dificuldade ali. Quando o parceiro ele é compreensivo, ele tenta ajudar, tenta acalmar,
Quando ele entra nesse processo de parceria mesmo, fica muito mais fácil para a mulher. Quando há essa compreensão, quando há esse apoio. Me dá aqui o bebê um pouquinho, fica calmo, vai lá beber uma água. Beber água, ó, funciona que é uma beleza, beber muita água. Tem que tomar canjica. Mentira, não é nada disso. Eu vi no Bem-Estar esses dias. O negócio de tomar canjica, de tomar... Não precisa, é água. Tome bastante água. Senão vai ter que ter uma vaca em casa, né? Pra tomar leite. É tudo mentira. Porque os antigos falam que é claro. bom, que produz, mas não é, porque tá bebendo alguma coisa. Tem que beber água, suco, o que for, beba para produzir. Então, assim, tem que ter um apoio. O marido ele tem que estar juntinho ali, o parceiro. E eu queria aproveitar que a gente está entrando no final para levantar uma questão. Rapidinho. Podemos continuar, mas aqui já está quase acabando aqui o nosso tempo. Tá. Em relação às mães adotivas, né? Porque a gente fala muito da mãe no sentido biológico, daquela que gera, que pare, mas existe ser mãe de várias formas, Existe. né? Mãe de coração, vó que faz papel de mãe, né? A mãe que realmente tia. adota uma criança e passa Sim. por todo um processo que é desafiador de você aguardar a chegada dessa criança, passar por todo o processo que é necessário e importante Sim. do processo de adoção e que é uma atitude muitas vezes vista até com ressalvas e com preconceitos, né? Eu tive a experiência de atender uma mulher que era solteira e decidiu adotar. E não foi tão simples assim na convivência lidar com isso. Sim. E ela bancou isso e é uma excelente mãe. Que legal. Então acho que tem uma característica, tem várias características aí que às vezes a gente precisa ampliar nossa visão sobre o que é ser mãe. Mãe não é só parir, até porque quem pare muitas vezes não é mãe. Não, mãe. Sim. Eu acho que esse desejo de ser mãe, quer seja biológico ou não, é algo que precisa ser suprido. Se você deseja ser mãe e não está em condições por algum motivo, porque teve algum problema ou porque não é possível, se você tem um desejo, eu acho que deve adotar. Eu tenho visto vários casos e ultimamente tem passado muito, acho que está passando uma reportagem sobre isso, sobre adotar, e eu tenho visto cada história linda. E eu vi uma história essa semana de uma mãe que adotou um adolescente, 18 anos. Nossa, que bacana. Gente, mas é linda a história de emocionar, sabe? E eles estão super se dando bem. E tem um irmão, né? Que ela tem um filho biológico, mas ela sentia desejo de adotar. E quando ela viu a chamada de uma instituição que falou sobre adoção, incentivando a adoção, e incentivando a adoção dos grandes, porque todo mundo quer o pequenininho, porque acha que o pequenininho vai colocar do seu jeito e tudo, mas, gente, isso é muito relativo, né? Porque mesmo o filho biológico não sabe o seu jeito, né? Exatamente. E foi linda a história, eu achei muito linda. Eu falei, caramba, 18 anos. E ele, quando ela ligou pra ele, que ele sabia que ia ser adotado, ele ficou muito feliz. E quando ela ligou, ele já falou, mãe, que ela ficou muito ansiosa, querendo saber quando que ele vai me chamar de mãe, né? E ele, por telefone, já chamou ela de mãe. Mãe, você vai vir me buscar quando? Eu já tinha conhecido pessoalmente e tudo, mas ele estava ansioso para saber quando que ela ia levá-lo para casa. E tem todos aqueles trâmites, né, um processo. E ele, na ligação, quando ela ligou para ele para saber como é que ele estava, ele falou, mãe, ele queria muito ser adotado também. Tinha o desejo de ter uma mãe, de ter uma família. Então, assim, acho que essa história do coração, de filhos do coração, são histórias lindas. A gente tem visto muitas histórias bem-sucedidas, como também não bem-sucedidas. Mas até os biológicos também, às vezes, não têm histórias bem-sucedidas. Porque ser mãe ou ser pai é sempre uma escolha, né? Mesmo que tenha sido um acidente, você ainda vai ter que decidir se você vai assumir essa paternidade ou essa maternidade. Se você vai investir nisso. Exatamente. Porque não é porque você tem um ser dentro de você ou porque tem alguém morando com você que você está assumindo a sua responsabilidade de ser pai ou de ser mãe. E isso serve para famílias de qualquer tipo, de qualquer modelo, né? Será que é uma escolha? Você tem escolhido ser pai? Você tem escolhido ser mãe? Eu acho que isso vale muito a pena ser refletido. Vale. Eu vou... a gente precisa já caminhar para o fim, porque o tempo está apertado, mas eu quero dar uma polemizada agora. A gente tem visto hoje mães que foram mães muito cedo, e pais também, e em contato com essas pessoas, eu vejo muito se repetir a frase,
Não, porque ela é minha amiga. Ah, porque... Que não seja... não é que não seja amiga. Mas assim, mãe é mãe. Qual é o limite entre mãe e amiga, mãe, né? Ou pai e amigo. E amigo. Porque dentro da maternidade pode sim ter a relação de amizade ali. Sim. Mas amigo é amigo, mãe é mãe. Isso sim, isso precisa ter muito cuidado. Tem que ter essas delimitações, sim. Porque a gente falou do respeito lá atrás, né? Exato. No início tem da relação live. com essa questão do respeito. Então, será que o respeito não se dilui um pouco quando fica muito aparente? Não, a minha mãe é minha amiga. Não, peraí. Ser amigo é algo maravilhoso. Você ser amigo do seu filho, você ver que seu filho é seu parceiro, né? Tô falando como mãe, ter aquela cumplicidade, isso é legal. Mas na hora de atuar como a mãe, porque aí vem os papéis, né? Ah, tá, é amiga, mas e a mãe? Onde fica a mãe? A mãe, ela tem que estar presente, a mãe, ela precisa aparecer. E às vezes, assim, ela vai aparecer e vai doer, né? Porque a amiga, ela ouve e fica tudo bem, é amiga, ela vai pra casa dela. Agora a mãe não, a mãe tá ali junto. Então ela é amiga, mas e na hora de delimitar, na hora de... Precisa. Essa história de ser só amigo... Eu acho que é importante pensar o que vem primeiro, cuidado, né? Você primeiro é amigo do seu filho, depois é pai ou mãe, ou você é pai e mãe e depois você pode ter uma relação de amizade? Sim. Porque o problema que eu vejo é exatamente esse. Muitos pais inventaram aí uma ideia de que, bom, como meus pais me trataram de uma forma talvez um pouco mais autoritária, eu não quero ser isso. Então eu vou ser amigo. Só que entre você ser autoritário e ser amigo tem um leque de variações que você precisa conhecer e tentar transitar. Porque abrir mão da sua autoridade é deixar que alguém assuma. É verdade. E o problema é quem? Esse é o problema. E assim, a gente tem visto em vários casos que são amigos da mãe, são amigos do pai, não há respeito, não há nenhum respeito, mas eles respeitam outras pessoas que eles configuram, que eles nomearam como pai e mãe. Mas o pai e a mãe mesmo não há um respeito. Então, assim, esse cuidado precisa ser tomado. Porque o que eu vejo é isso, o medo de perder o amor e a aprovação dos filhos faz com que se perca tudo. Tudo. Porque, sendo um pouco rude, talvez seja melhor você não ter o amor do seu filho, mas ter o respeito. Porque o amor é uma opção. É verdade. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Não dá pra convencer o outro a te amar. Lamento. Você vai tentar. Como a gente tenta quando tá apaixonado. Manda buquê de flores. Abre porta do carro. Você fala... Eu faço, claro, sempre. Mas isso é uma manutenção, uma conquista. Mas não é suficiente pro outro decidir te amar. Não. Isso é uma questão pessoal. O que você pode impor é respeito. Amor, não. Na verdade, assim, eu acho que as mães, por elas trabalharem, por elas estarem fora de casa por muito tempo e o filho está sendo criado pela avó, ou pela babá, ou por alguém, né? O filho está com alguém, ela tenta suprir isso, sabe? Essa ausência, porque vem a culpa. Poxa vida, eu tenho tão pouco tempo com meu filho, então quando eu vou fazer todas as vontades. Eu vou ser amiga dele, sabe? Para ele me amar. Mas eu acho que tudo isso, com o tempo, quando ele é pequeno, ele vai sentir falta, ele vai cobrar, é óbvio. Ele vai falar, poxa, mamãe, você não vai ficar comigo hoje? Não, filho, hoje mamãe vai estar indo trabalhar. E ele precisa entender que a mãe vai, mas a mãe volta. Entende? Ele precisa entender isso, ele precisa entrar nesse processo. E muitas das vezes a mãe, por querer suprir isso, ela peca nessa situação. Eu falo mãe, pai também, né? Sim. Mas a gente está falando da mulher hoje, mas assim, a mulher ela falha muito nisso, no querer suprir essa falha, essa culpa, que na verdade não é falha, porque ela está trabalhando, ela está fazendo de tudo para dar o melhor para aquele filho, tipo, o que eu passei eu não quero que meu filho passe, aí compro de tudo, tá, tudo bem, você vai ter seus momentos, tipo, use os momentos, os mínimos momentos, os menores momentos que você tiver para poder construir essa relação, que eu acho que isso é que está faltando nas mães, tipo, chegam cansadas, eu vou dormir.
Não quero ter aquela meia hora de fazer um desenho com meu filho, de brincar com ele, de estar perto dele. De saber sobre ele, de né? saber como que foi o dia dele, meu filho, como é que foi a É escola. um investimento na qualidade do tempo. Eu acho que isso é o que está faltando e é o que está gerando aí essa galera aí com problemas, cheio de inseguranças. Eu acredito que mais para frente nós vamos ter muitas crianças inseguras, Sim. muitas crianças com medo de tomar decisão, né? Adultos, são crianças, mas que serão adultos com medo de tomar decisões, completamente inseguros para a vida. E que não aprenderam a perder. E despreparados para os não. Eu acho que é um pouco disso também, a falta de investimento na qualidade do tempo. Porque às vezes a gente tem uma mãe que fica, sei lá, 8 horas com teu filho, 10, que seja. E não Mas fica. às vezes você tem uma que fica 1 hora, E é mas produtivo. tem qualidade investida naquele tempo Sim, e muda tudo. exatamente. Eu acho que tem um lugar que é pavoroso pra você ver isso. Se chama resort. Por que eu falo isso? Porque no resort você vai ver o pai e a mãe ou na beira da praia ou tomando seu drink e os filhos com recreadores. São as férias frustradas. Porque você sai de férias pra ficar com seus filhos, mas você não fica com eles, porque você delegou essa função a tia lá do sei do que, o recreador de não sei da onde, E tá muito bom, né? E não tem a dimensão da consequência que isso pode Na ter. cabeça. Que não é um problema você tirar É. férias, não é um problema você beber um drink, não é um problema você se divertir. O problema é quando você, em um momento, quer assumir a sua responsabilidade de estar com seu filho, de saber dele, se interessar Sim. e demonstrar carinho e interesse por ele. É A verdade. gente precisa encerrar, que É. estamos com o tempo esgotado. Eu queria agradecer muito, né, a Adriana. Sim, na verdade que- eu queria fazer um discurso bonito. Opa, então peraí. Porque assim, Precisa beber água. essa ideia de trazer esse tema hoje foi porque nós estamos no mês das mães. Então, primeiramente, eu queria parabenizar a todas as mães que estão nos assistindo e aquelas que vão nos assistir depois. Queria agradecer a Adriana, porque para falar disso tinha que ser uma ótima profissional e uma ótima mãe. Então, o convite foi Que feito legal. a ela por isso. E mandar um beijo para você, minha mãe. Ah, Neinha. Te amo! E assim, a Adriana, eu e a Adriana particularmente, a gente já se cruzou em vários momentos da nossa vida, Gente, né? é verdade. E é muito legal estar agora, assim, aqui, vendo a Adriana falando assim, né? Sim, É Porque verdade. é prazeroso a gente ver como que o tempo vai também permitindo que mais encontros aconteçam, É verdade. que as pessoas se aprimorem, porque não é só o tempo, é o investimento. Sim. A Adriana sempre investiu muito na profissão dela, em se capacitar, em se aprimorar, e é isso que vocês viram aqui. E aí? Falando muito bem, né? Ah, que nada. E para finalizar, o filhão acabou de chegar e tá dizendo para ela: mãe linda, que orgulho, te amo demais. Meu lindo! Muito bem. Gente, Legal. muito obrigado. A gente continua na próxima semana, até vai ter mais uma live, mas ficamos por aqui e deixo a palavra final com a Adriana. Bem, gente, eu quero só agradecer, né? Porque é um tema que eu sou apaixonada, né? Mulher, mãe, né? Eu gosto de trabalhar com isso, dou palestra para mulheres. Inclusive tem novidades saindo por aí, né? A gente Oba! vai montar um grupo, nós vamos montar em parceria com uma amiga, nós vamos montar um grupo e vocês vão estar sabendo. Né? Um grupo para mulheres, abordando todos esses temas, falando sobre isso. E assim, gosto do que eu faço, eu sou apaixonada pela minha profissão e estou muito feliz em ter recebido esse convite da Motiva, que é uma empresa que meu coração bate forte por esses meninos, porque eles me motivaram muito, né? E eu vou fazer a minha declaração que eu estou devendo ainda para a Motiva, preciso fazer. E lá vocês vão saber um pouquinho da minha história com a Motiva, com o Bruno, com o Rafael, como foi esses encontros e que tá dando certo, né? Essa parceria, tá junto, tá perto, aprendendo com essas feras. Eu só tenho a agradecer. É isso, não vou falar mais nada. Obrigado, Ficamos tchau, por aqui. até a próxima, Tchau, gente. gente. Compartilhem.